As eleições dos Estados Unidos e a questão filosófica. É importante analisar que essa disputa não só representa uma questão política, mas uma questão cultural. Devemos frisar bem que Donald Trump ele segue a cultura judaico-cristã, os escritos da Torá, da Taná. A Kamala Harris ela segue mais os escritos da filosofia socialista, da filosofia comunista, que tem uma base de cosmovisão, o ateísmo, que vem do materialismo histórico. Obviamente que tem várias linhas do comunismo, mas a maioria dos grandes filósofos, dos grandes pensadores e fundadores do comunismo eram ateus e eles se importavam com a questão material, com a questão filosófica. Não material no sentido de bens, mas no sentido que tudo é matéria e as coisas são regidas a partir da economia, dos meios de produção e da luta de classe. É importante a gente se inteirar bem nas eleições dos Estados Unidos porque isso influencia o mundo inteiro. Por exemplo, uma decisão que se toma lá na Casa Branca impacta várias regiões do mundo, principalmente o Ocidente, que é mais sensível a essas mudanças, a essas mutações de leis e comportamentos, de ações que os Estados Unidos aprovam em seu estado, no seu país. Donald Trump ele apoia irrestritamente Israel, como eu disse, ele segue a filosofia judaico-cristã. Israel está nessa batalha, nesse eixo aí, onde vários países têm se voltado contra Israel, alguns de uma forma mais direta, como o Irã. E a Kamala Harris, por ser progressista, segue mais uma visão materialista, uma visão que não segue os costumes judaicos. Inclusive, tem muitos grupos antissemitas que apoiam a Kamala Harris, né? Eles estão fazendo vários protestos em favor da Palestina. É uma questão polêmica a ser analisada, mas isso acaba influenciando as massas, acaba levando as massas a tomar uma direção. Começa com os pensadores e se proliferar nas universidades, aí vai para o campo político, campo da mídia, o campo social no geral e acaba impactando as decisões dos atores políticos. Os atores políticos propriamente dito, aqueles candidatos que tomam a frente tanto dos partidos como do parlamento ou do Congresso, depende de cada país com a sua legislação. E os Estados Unidos não é diferente. Por exemplo, o Obama ele intensificou muito essa questão cultural. Isso está dentro da filosofia. É importante analisar isso porque nada acontece por acaso. Não é à toa que a maioria das universidades dos Estados Unidos é regida por grandes intelectuais de extrema esquerda, apoiadores do socialismo. E essa tomada aconteceu há décadas. Isso não é recente, mas se intensifica conforme o político que está à frente para ir dando engajamento a esse pensamento, a essa ideologia. É importante frisar que as pessoas devem ter direito de se manifestar, de ter suas visões. No entanto, é importante fazer uma reflexão profunda que às vezes uma massa começa a dominar um público, se a maioria e fazer perseguições, por exemplo. Muitos dentro do Partido Democrata têm perseguido o próprio Donald Trump, chamando o Donald Trump de coisas que não convêm com a sua postura, com a prática de fascistas. Qualquer um sabe que o fascismo foi fundado pelos intelectuais socialistas, sindicalistas. Tinha alguns nacionalistas revolucionários, mas Mussolini ele era da ala da extrema esquerda do Partido Socialista Italiano. Inclusive ele era um dos líderes do partido, era muito conhecido, muito requisitado dentro da própria Itália, era diretor de jornal. Então é uma coisa que deve se analisar. O fascismo é uma terceira via, mas é uma terceira via diferente da visão política de direita. Se você ler a doutrina do fascismo, você vai analisar bem que não tem nada a ver com a direita. Quem era contra o comunismo, assim, contra no sentido de ter uma ruptura. Tinha vários partidos socialistas, vários partidos comunistas. Até Trotsky mesmo foi chamado de fascista por Stalin. Então, esse termo eles davam aos rivais, até mesmo outros partidos socialistas. Outros socialistas eram chamados de fascistas, de direita. Era uma coisa rotulista, não era uma coisa filosófica, não tinha nada a ver com história. Esse rótulo foi bastante proliferado pela escola de Frankfurt, que fugiu da Alemanha
promovendo. E acabou se estabelecendo nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, Califórnia, e implantou essa ideia de que tudo que fosse contra o comunismo era fascista, era de extrema direita, e acabou dominando as universidades, dominando vários setores da cultura dos Estados Unidos. E até hoje isso é bastante nítido, e os políticos que vão crescendo dentro do espaço eleitoral dos Estados Unidos, a maioria, grande parte, vem das universidades, de grandes influências, e acaba de uma forma direta ou indireta implantando a sua visão de mundo, tanto dentro do país quanto fora do país, porque os Estados Unidos é um país influente e acaba levando isso para as regiões diversas. Então é importante analisar bem as eleições dos Estados Unidos, porque trará uma grande mudança social. E espero que vocês compartilhem, curtam o canal, se inscrevam também. Tchau, tchau.